A paz do Senhor, meu amado, que coisa boa a gente está aqui, mais uma aula, né, da nossa comunidade, a Bíblia sem mistérios, a Bíblia sem mistérios. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som, que eu dei uma estrondada aqui, mas tudo bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Êxodo. A gente está indo agora no capítulo 4. Moisés já recebe a chamada dele, ele já recebe a missão dele, né? Deus coloca, ajusta com ele o propósito que ele tinha pré-definido, já profeticamente falando, desde lá do início da criação. E Moisés agora está sendo confrontado já com Deus. Deus já o chamou, capítulo 3, os versículos do capítulo 3 revelam essa chamada e ali demonstram algo importante para a gente saber, que é que Deus ele não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. O próprio Moisés se considerava assim. E também alguns ajustes acerca do hebraico importante. Você não assistiu essa aula, é bom que você volte lá, para você ver a questão do eu sou, de como isso está no idioma original, oficial, como a gente deve aprender. É por isso que é importante aqui na Bíblia Sem Mistérios, a gente aprende coisas que normalmente fora ali a gente não vê. Então, por exemplo, o tempo do verbo, eu serei o que eu quiser ser, eu serei o que serei. É diferente de eu sou o que sou. É porque o verbo está no Binial Paim lá para o Binial Paal, do Birim Paal, lá no futuro, né? Que é o verbo a que se refere o hebraico, sem falar que esse verbo, alguns verbos simplesmente não existem no hebraico. Mas nós vamos começar o estudo. Aí eu vou começar aí com o livro de Êxodo, do capítulo 4. Vamos dar início a essa leitura. Certo? O texto diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe que isso. E o Senhor disse-lhe: Que é isso que está na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dele. Que coisa interessante, né? Deus ele é tremendo. O que é que acontece? Moisés ele não estava acreditando, não estava acreditando em si mesmo. Ele disse: se não acreditarem em mim, não ouvirem a minha voz. Essa pergunta, psicologicamente falando, não é de quem acha que o outro não vai acreditar, mas de quem não acredita em si mesmo. Então, Moisés era uma pessoa sem autoconfiança, né? E nessa questão da autoconfiança, Deus então traz para ele uma, um reforço do seu posicionamento, de como Deus estava ali se apresentando para com Moisés. E disse a Moisés o quê? Tome esse cajado, que é isso aí que está na tua mão. Ou seja, isso é um cajado. Por que, que Deus pediu para que Moisés mostrasse aquilo que está em tua mão? É porque aquilo que está em nossas mãos é, aquilo que está em nossas mãos é aquilo que Deus quer usar. Deus ele nos dá todas as ferramentas e nos capacita com o que nós precisamos. É, é, a visão judaica, a visão judaica é sobre isso é diferente. Por quê? O que, que representa o cajado? Olha só. Os judeus do Shemor Rabá diz assim: ó, por que, que Deus perguntou para Moisés sobre o que estava na sua mão? Isso é a visão judaica, não é a visão cristã. Por quê? Porque era um cajado. O cajado era um símbolo de pastoreio de animais. Os animais, para os egípcios, eram como se fossem muito sagrados. Então você não era dominado por animais. Ou você não domina animais, você era dominado por animais. Porque se o animal é um Deus para você, ele tem domínio sobre a tua vida. Então, para os judeus, certo? Para os egípcios, aquilo que estava nas mãos de Moisés era motivo de punição. E aí o que é que Deus faz? Atira no chão e ela se transformou em uma serpente. Em uma serpente. Aquela serpente representa o inverso, de que Moisés tinha um domínio sobre a situação, né? E o que é que Deus ele estava mostrando para Moisés, ali também através da serpente. A serpente é uma simbologia do mal. A serpente é uma simbologia do mal. E quando a Bíblia fala que aquela vara se transformou em serpente,
Quando Moisés estava negando ao Senhor, era como se a índole da serpente estivesse afligindo Moisés. Isso é mais ou menos o que o Shemor Rabá fala lá no versículo 3, capítulo 3, verso 12. Shemor Rabá é um livro midrashim, talmúdico. Então, fala sobre isso. Então, amados, como é importante esse trecho para Deus definir, primeiro, certo? Que Moisés, ao se posicionar para Deus, ele estava sendo usado pelo mal, certo? Segundo, quando ele utiliza a vara, o cajado, esse cajado era uma representação daquilo que os egípcios consideravam como ruim em Moisés. Na verdade, estava sendo o instrumento de domínio e de persuasão que Deus utilizaria. E observe que no versículo 4, você vê agora Deus mudando a situação. Primeiro, a serpente, quando ele larga o cajado, aquele cajado se transforma na serpente, que é uma representação dessa ação, atitude interna de Moisés. Agora, olha só, vamos ver agora esse reflexo aqui no capítulo, no versículo 4. O que é que acontece? Qual o significado disso e o que é que Deus quer nos ensinar com isso? A Bíblia fala assim: então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a tua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara a sua mão. Para que creio que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então aí, agora aqui, o que é que Deus faz? Deus então agora manda que Moisés ele pegue a serpente, agarre-a pelo rabo, e a palavra que está lá no hebraico, no versículo 4, que a gente leu aqui, preste atenção. Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Deixa eu comparar aqui os dois. Pronto, pega-lhe pela cauda e foi por cajado em tua palma. Deixa eu pegar aqui, comparar, porque tem uma explicação muito profunda nisso daí. Para que pegou e a vara, e tornou-se em vara em sua mão. Pronto, muito bem. Até aí é o versículo 4. Eu tô olhando os dois versículos integrais. Então aqui agora, entendendo no hebraico a Bíblia está falando que Deus manda agarrar pelo rabo, mas o texto não diz assim que Moisés foi com a própria mão fazer isso, né? Pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. No português dá a entender que Moisés, por sua própria vontade, foi lá e estendeu a sua mão. No hebraico, não. No hebraico, a ideia que se tem é de que Deus enviou a mão de Moisés como se estivesse pegando uma forçada, e a Bíblia diz que fortaleceu ali a mão de Moisés. Fortaleceu nela, certo? Então, houve ali naquela hora uma ação de Deus. E aí, quando fala esse fortaleceu nela, é como se Deus tivesse dado a força para ele agarrar a sua mão, para segurar mesmo em sua mão. Então, o verbo utilizado, que está ali, fortaleceu nela, é o verbo agarrar, segurou. Então, ali é como se Deus houvesse dado naquela hora a força para a mão de Moisés, que ele precisava para quê? Para dominar a serpente. E aquela serpente passa a ser não mais um instrumento uma ferramenta para que levasse ele para negar, mas para que ele pudesse se impor. Mas sim, agora que o mal está sob o meu domínio, o poder está em minhas mãos, o cajado está sobre mim. O cajado é uma representação de domínio, é uma representação de liderança, é uma representação principalmente de você estar à frente de algo. Então aí, nesse caso, Deus ensina Moisés a dominar as suas fraquezas, as suas fragilidades, que o levariam para o mal, para que ele fosse fortalecido para enfrentar a sua própria missão que estava por vir, para desenvolver a sua missão. E aí a Bíblia fala que isso tudo, olha só, porque é importante a gente entender que isso daí não representava um milagre como muita gente achava, até porque os magos de Israel, a gente sabe lá na frente, a gente vai ler, os magos de Israel, os magos do Egito, perdão,
eles acabaram também fazendo uma serpente, varas virarem serpente. Mas o que era importante aqui essa lição não era para os egípcios, mas era para Moisés. Né? Então ali ele diz para que eles acreditem que você foi visto por Deus, o Deus do pai de seus pais, de Abraão, de Isaac e Jacó. Né? Então essa é a parte mais significativa desse trecho. Vamos ler o seguinte, que tem mais coisa aí também. Então vamos ver aqui agora o versículo seguinte, que diz assim: e disse-lhe mais o Senhor: põe agora a mão no teu seio, e tirando-a, eis que tua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a no seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem nem ouvirem a voz no primeiro sinal, crerão a voz no derradeiro sinal. Esse sinal já é uma coisa um pouco mais, já tem uma outra representação, já é diferente. Então aqui, quando Moisés ele coloca a mão no peito, que volta, a mão veio leprosa como a neve. Leprosa como a neve, como diz, branca, né? Então é uma mancha branca, está lá no Vaikra, no Vaikra é o Levítico, versículo 13, capítulo 13, versículo 4, que também quando Moisés se preocupava muito com essa questão do crer ou não crer, tinha muito a ver com o que ele tinha sido criado também entre os egípcios. Né? E Deus agora coloca manda ele colocar essa mão no peito e tirar da leprosa, que era como se fosse assim, de uma espécie de um perdão que Deus estava liberando sobre Moisés. Né? Existem muitos estudos que dizem que Moisés, apesar da Bíblia não deixar muito claro, mas é como se ele tivesse falado mal de Israel quando, naquele momento em que o israelita, o hebreu, né, o hebreu denunciou ele por ele ter assassinado o egípcio, certo? Ali diz que houve algo no coração dele, por isso havia essa questão do relacionamento dele com Deus, que precisava ser corrigido. Né? E Deus corrige isso aí nessa hora. E quando Deus faz com que haja primeiro uma lepra e depois uma cura dessa lepra, Deus está demonstrando o seguinte: olha, tudo aquilo que foi feito no seu passado já foi esquecido. Essa é uma mensagem também para a gente, para os dias de hoje. A partir do momento em que você conhece o Senhor, que você tem acesso ao Senhor, seu passado deixa de existir para Deus. É como diz lá no livro de Miqueias, que é lançado no mar do esquecimento. Né? Só que o que mais Moisés tinha preocupação quando Moisés disse assim, eles não acreditarão em mim, é porque Moisés se achava já uma pessoa sem credibilidade lá junto aos egípcios, porque ele foi criado lá. Né? Então, isso daí, quando Deus faz um segundo sinal, e esse segundo sinal também já se referia às pragas, já era um apontamento para essas pragas, então isso já fará uma grande diferença quando ele se apresentar lá diante dos egípcios. Só que Deus já tinha um plano preparado, certo, completo, e a gente vai ver nos capítulos, nos versículos seguintes. Vamos lá, vamos ler o versículo seguinte, que diz assim: e se acontecer que ainda não creio a estes dois sinais, nem ouvir a tua voz, tomarás as águas dos rios e as derramarás na terra seca, e as águas se tomarás do rio e tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou tão eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mas o homem tira a desculpa, né? Então aqui agora ele já entra com uma desculpa. A desculpa Deus já tinha dado as ferramentas. Aí ele agora vai procurar outro defeito em si. Mais uma vez, o seu problema de confiança se revelando. Seu problema de falta de confiança em si mesmo se revelando. Então a Bíblia diz assim, que Deus chega para ele e diz assim: será que, se não acreditarem nesses dois sinais, não virá? Você pegarás as águas do Nilo, e é o Nilo, ou do rio, deixa eu ver exatamente, água do rio, Ior é do rio, não é do Nilo não, certo? E essa água ele vai jogar lá e se transformará em sangue.
Aí Moisés disse, pô, isso aí é bom, viu? Mas só que agora eu tenho esse, ou seja, desculpa de ferramenta eu não tenho. Eu preciso agora colocar o desculpa em mim mesmo. Aí ele vai, certo? E aí ele começa a falar. E também desde ontem, na verdade, esse argumento daí que Moisés usa, ele usa a palavra desde ontem tem a ver com a sua. É porque ele já estava um tempo aí. E ele fala, quando ele fala pesado de boca, ele está falando que ele fala com dificuldade. Alguns dizem gago, outros dizem uma série de coisas, né? Mas ele. Era mais uma desculpa que Moisés estava ali justamente para poder escapar, fugir da sua missão. Mas Deus ele já conhecia, já sabia tudo certinho, já sabia como lidar, inclusive, com Moisés. Aí ele dá a resposta para Moisés. Né? Então ele vai dar a resposta para Moisés, que está conversando com Deus. Nada melhor do que estar conversando com o próprio Deus. Ele diz assim: disse-lhe o Senhor, quem faz a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu te serei com tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Você vê, Deus ele vai sempre quebrando os argumentos de Moisés, né? E Moisés vai criando novos argumentos. Então, aqui o primeiro argumento foi o seguinte: olha, o que você precisa, eu vou te dar, certo? Porque não fui eu que criei a tua boca, não fui eu que criei os cegos, não fui eu que criei todas as coisas. Por que você está tão preocupado com isso, certo? Fui eu que criei a boca, fui eu que criei a visão. Lá no texto hebraico não tem tantas palavras como aqui tem, não, certo? Aqui ele fala da boca, o cego, tal, e no hebraico só fala e eu estarei com tua boca e te ensinarei o que falar. Aí já se pula, e Deus aí já coloca aí Moisés já coloca o que? Uma nova assertiva, né? Para que ele envie alguém na mão com que vá com ele, né? E aí Deus já estava passeando, perdendo um pouquinho a paciência, apesar do texto não mostrar, mas no hebraico já mostra isso, né, que Deus já estava perdendo um pouquinho a paciência. E aí no versículo 14 diz assim, vamos ver aqui que isso aí tinha acontecido. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e esqueceu, e que ele também saiu ao teu encontro, e vendo-te se alegrará do seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras da sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haver de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta tua vara em tua mão, e com que farás o sinal. Bastante versículo aí, mas você vê que Deus ele já estava realmente perdendo a paciência com Moisés. E ele já falou, não é Arão, o seu irmão, e ele não fala bem. Por que você está preocupado com isso? Por que você está com essa tanta resistência a fazer o que tem que ser feito? Vai logo e faz o que tem que ser feito, homem. Pega esse cajado em tua mão e vai que com eles você vai fazer grandes milagres. E Moisés foi, e aí pronto. Aí Moisés finalmente viu que não tinha jeito, que ele tinha que ir mesmo. E aí a Bíblia fala que ele aí volta, né? Então ele volta, vamos continuar a leitura do texto. E a Bíblia diz assim, ó, que então foi Moisés e voltou para Jetro, não, e disse-lhe: eu irei agora, tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem bem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai e volta para o Egito, porque todos que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e filhos e os levou sobre um jumento, tornou a pedra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Então aqui agora Moisés ele já assume a missão dele, deixa a frouxidão de lado, deixa os argumentos de lado, vai lá para pro sogro dele, o Jetro, Yeter, né, em hebraico, o Itro, e lá ele fala com o seu sogro, e o seu sogro abençoa ele, vai em paz. E aí Deus ele fala para ele lá que
Moisés, novamente o Senhor chama Moisés lá em Midian ainda e volta para lá porque o pessoal do Egito já morreu todo mundo, não tem mais ninguém vivo lá, né? Todo mundo já morreu, certo? E tendo já morrido, você já pode voltar tranquilamente. Aí está aí o texto aí que diz isso, né? Então ele podia voltar já tranquilamente, que não ia acontecer mais nada. Moisés então toma coragem, pega a vara de Deus, o cajado, né, que ele havia recebido, tomou as mulheres, os filhos, montou no burrinho e seguiu adiante. É, agora vai ter mais um diálogo entre Deus e Moisés, certo? Vamos ver esse diálogo aqui, no qual diz assim: ó, e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto em tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Então dirás ao Faraó: assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. Eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. É, que coisa aqui, essa parte aqui é bem profética, né? Às vezes pouca gente entende, mas vamos ler isso aqui, né? Então vamos lá. Mais uma vez, Moisés, a mensagem, né, que Deus dá, começa no versículo 21, deixa eu ver todos os milagres que coloquei em tua mão. A primeira coisa que está aí no versículo 22, quando Deus chama Israel de primogênito. Olha só, por que é importante essa mensagem? Por quê? Porque até então, a ideia que se tinha, e até hoje os judeus têm, é de que Israel é a única nação que Deus alcança. Na verdade, não, ele não tem bem essa visão, né? Alguns rabinos têm, outros não. Outros rabinos são mais abertos, eles já acreditam numa espécie de ecumenismo um ecumenismo mais aberto, mas entretanto que toda a salvação e toda a diferença no relacionamento deles com Deus é eles que conhecem e mais ninguém. Então aqui quando Deus fala em meu primogênito, certo? Quando a palavra aparece meu primogênito, significa que é o primeiro filho, não significa o único filho, certo? Uma outra coisa que a gente entende, e esse primogênito aqui para mim é uma referência a Cristo, porque não, na verdade ele não é o primogênito é Cristo, apesar de Cristo sempre ter existido. A segunda coisa que é falado, que é importante a gente citar aqui, certo? É que Deus ele dá já uma já dá uma referência aí do que ele iria fazer, né? Se ele já fala aqui, ó, disse: envia-te meu filho e servir-me-á, recusarás enviá-lo e eis que mato teu filho, teu primogênito. Já era uma mensagem para Faraó, certo? Então essa foi a última praga, que foi matar o primogênito de Faraó. E, e, e na verdade, o que acontece? Deus ele já tinha previsto a última de todas a última praga, que foi a morte dos primogênitos, mas que também já é aí uma tipologia de Cristo. Já é uma tipologia de Cristo, certo? Porque a morte do primogênito representa isso aí, né? Representa isso aí. O versículo 24, ele é um pouco difícil de explicar, certo? Mas o que é que eu vou dizer aqui? Eu vou ler exatamente o que está no Nadarim, que diz assim: ó, desejou a sua morte. Essa parte aqui no português está assim: ó, e aconteceu que no caminho da estalagem que o Senhor o encontrou e o quis matar. Essa essa referência aqui é bem difícil, porque aqui a primeira parte, versículo 23, Israel, meu filho, meu primogênito, era para que Deus dissesse a Faraó: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva,
para servir a Deus. Mas tu recusaste a deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então essa é a última praga. E isso daí acaba. E aí agora Moisés continua. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, olha só, e o quis matar. Né? E o quis matar. E aí, ó, então Zípora tomou uma pedra e circundou o prepúcio de seu filho e lançou-o a seus pés e disse, certamente me és o esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão, disse o Senhor Arão, vai por causa da circuncisão, deixa aqui, ó, certo? Vamos deixar até aqui, certo? Eu não sei se eu passei para vocês, sim, não passei não. Certo? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, porque essa parte é muito importante. A minha estagiária dividiu errado, certo? E aconteceu que no caminho da estalagem que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou a pedra aguda, circundou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário, e desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Olha aí, isso aqui é importante demais. Demais, porque é uma revelação da cultura do Brit Milá em ação. Veja só, aqui o que acontece? Estava no caminho da estalagem Moisés e confrontou o Rachém e desejou a sua morte. Deus, contra o Senhor. E tomou Zípora uma pedra e cortou o prepúcio do seu filho e começou a xingar Moisés. Por quê? Porque Moisés não circundou o seu primeiro filho, Eliezer. Uma negligência de Moisés que deveria ser castigada com a morte, de acordo com o Rabi Yossi, que diz que Moisés negligenciou o mandato da circuncisão. E o que é que ele disse? Eu devo então circuncidar o meu filho e seguir adiante? Certo? E Zípora chamou ele de sanguinário por isso. Chamou ele de sanguinário, deu um problema familiar. E aí, o que ela fez? Ela circuncidou, tomou a posição que era de Moisés, e Moisés seguiu adiante. Essa palavra, aonde aparece aqui, que confrontou achei que desejou a sua morte, de acordo com Rabi Yossi, ele enviou um anjo para fazer isso. Mas não tem escrito isso com clareza na Bíblia, certo? E a atitude de Zípora foi uma atitude que foi louvada por Deus, porque foi e fez aquilo que Moisés devia ter feito. Agora sim a gente pode continuar na parte seguinte. Eu sei que é bem difícil essa parte de entender, mas é necessário. Pronto, vamos ver agora a parte seguinte. Agora sim, nós vamos ler agora por diante. Disse o Senhor a Arão, vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou no monte e beijou. E relatou Moisés todas as palavras do Senhor com que enviara e todos os sinais que ele mandara. Então foram Moisés e Arão e juntaram todos os anciãos, filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então aqui estava um momento muito bom, muito forte, porque é um momento de afirmação da presença de Deus. Deus chama Arão, é importante, Deus ele dá sempre testemunhos diversos, ele vai até Arão e diz assim, encontre Moisés no deserto. Então você vê que não era só Moisés, até o presente momento, Deus ele também fala com Arão, e ele foi e encontrou, e Moisés conta para Arão todas as coisas. E aí Moisés foi com Arão, se reuniu todos os anciãos e falou as palavras e o povo creu, certo? E Deus lembrou dos clamores do povo de Israel e eles adoraram ao Senhor por causa disso. Então aqui a gente termina o capítulo 4. Então agora aqui, por meio dos sinais, o Senhor convence Moisés e Arão a realizarem a missão e o povo estava com eles. Então o povo estava com eles e eles estavam, então, assim, fazendo aquilo que deveria ser feito. Bom, aqui a gente termina essa aula e até a próxima aula que está desenrolando, está crescendo. Vamos lá? Deus abençoe no nome de Jesus. Até a próxima aula.